Well, good evening. Bem, boa noite. É realmente uma maravilha estar aqui com vocês. E eu trago a vocês a saudação da Universidade Cristã Africana em Lusaka, Zâmbia, e da Igreja Batista Kambaka, do meu irmão e amigo, e seu amigo Conrad Bauer, que realmente esteve aqui, mas já está voltando, da minha família, minha querida esposa Bridget, de 30 anos consecutivos me suportando. A partir de junho deste ano, e nossos 9 filhos, 7 deles estão conosco em Lusaka e os outros dois filhos mais velhos estão aqui, e os nossos 2 primeiros netos também estão aqui nos Estados Unidos, o que é sem dúvida uma coisa difícil, estar tão longe. Mas estamos lá há 4 anos e as pessoas nos perguntam se nós estamos acomodados, ajustados. Não. Não estamos. Não sei se algum dia seremos totalmente acomodados, mas estamos totalmente comprometidos e muito satisfeitos por estar onde o Senhor nos tem colocado e por fazer parte do trabalho que o Senhor está fazendo lá. Por favor, orem por nós, pois coisas interessantes estão acontecendo lá na universidade. Acabamos de completar o 4º ano na universidade e, se Deus quiser, no próximo ano teremos nossos primeiros graduados. Então, sim, esses são tempos emocionantes e desafiadores. Bem, minha designação hoje à noite é abordar a questão da suficiência das Escrituras, mas no contexto do pragmatismo da nossa era, o pragmatismo dos nossos dias. E para que você não pense que o pragmatismo seja algo que está lá fora da igreja, quero que você entenda que o pragmatismo é algo que está aqui. É o ar que nós respiramos. É a nossa filosofia padrão. O que eu gostaria de fazer é definir o pragmatismo para vocês, porque pensamos que entendemos o que é. Quero dar algumas definições, mas uma definição prática e simplista, e depois uma definição técnica um pouco mais detalhada. Depois quero ver como o pragmatismo influenciou e impactou a maneira como vivemos em geral, trazendo isso até o modo como vivemos em particular e aplicá-lo a um aspecto de nossa vida teológica, que é a nossa adoração. E nós veremos uma passagem específica das Escrituras que nos ajuda nisso. E já vou pedir desculpas a Jay Flores, porque essa passagem específica das Escrituras não é que eu disse a ele que iria lhe dar esta noite. Mas eu já estou aqui em cima. Pragmatismo, uma definição simples. Na sua forma mais simples, o pragmatismo é o seguinte: algo é verdadeiro apenas na medida em que funciona. Algo é verdade apenas na medida em que funciona. Se funcionar, então é verdade. Filosoficamente, essa é a ideia semelhante a algo que diríamos: o fim justifica os meios. Em termos gerais, o pragmatismo afirma que qualquer teoria que se mostre mais bem-sucedida em prever e controlar nosso mundo do que os seus adversários pode ser considerada mais próxima da verdade. Se predizer e controlar nosso mundo melhor do que seus rivais, adversários, estará mais próximo da verdade. O pragmatismo não defenderia a verdade absoluta, a verdade objetiva, porque para que exista verdade absoluta e objetiva é necessário que exista uma verdade a quem todos devemos nos submeter. Mas o pragmatismo não funciona dessa maneira, não vê a verdade dessa maneira e não encontra a verdade dessa maneira. Uma definição mais técnica da enciclopédia Stanford de Filosofia: pragmatismo é uma tradição filosófica que entende amplamente conhecer o mundo como inseparável da agência que está dentro dele. Portanto, é muito experimental. Você viu como isso seria problemático para nós em nossa visão bíblica do mundo, onde conhecer o mundo não depende de nossa atuação nele, mas do nosso relacionamento com Deus que o criou?
Mas o pragmatismo não compartilha essa suposição. Sua ideia geral atraiu uma gama de interpretações notavelmente rica e, às vezes, contrária, incluindo, primeiro, que todos os conceitos filosóficos devem ser testados por meio de experimentação científica. E o nosso conceito filosófico de que existe um Deus que criou todas as coisas, enigma-me como que você testa por experimentação científica? Bem, você não faz, então você o descarta como pragmático. Ou a ideia de que uma afirmação é verdadeira e somente se é útil, ou relacionada se uma teoria filosófica não contribui diretamente para o progresso social. Então a gente não leva muito a sério, não vale. Tem que contribuir para o progresso social. E eu sei a pergunta que você está fazendo. Quem determina como definimos o progresso social? Por exemplo, hoje o progresso social é o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O progresso social é o movimento o movimento LGBT++++. E eu nem estou inventando isso a propósito. Mas isso é considerado progresso social. Hoje, o progresso social é um dos maiores atletas do sexo masculino na história das Olimpíadas, dizendo, não é um homem. Bruce Jenner, decátulo em medalha de ouro. Aqui está o que eu estou pensando. Uma mulher venceu o decátulo? Pense a respeito disso. Se Bruce Jenner é uma mulher e sempre foi uma mulher, isso significa que teríamos que dizer que uma mulher venceu o decátulo. Mas se Bruce Jenner nem sempre foi uma mulher e um homem ganhou um decátulo, como justificamos a ideia de que Bruce Jenner agora é realmente uma mulher? Só perguntando. Então, essas são as ideias do pragmatismo. É muito experiencial, é muito existencial. O que é a verdade? O que é verdade é aquilo que funciona. Intimamente relacionado a isso está a ideia do utilitarismo pragmático, que não é exatamente o mesmo, mas o utilitarismo pragmático é a ideia de que algo é melhor do ponto de vista ético quando faz o melhor para a maioria das pessoas. Alguns nomes associados ao pragmatismo, e o pragmatismo é caseiro, muito caseiro. É a filosofia americana fundada no final do século XIX e início do século XX por pioneiros como William James. E se você não sabe o nome dele, você sabe o nome dele, John Dewey. John Dewey é um dos fundadores da educação americana moderna, e a educação americana moderna é construída sobre a filosofia do pragmatismo. Longe vão os clássicos e a ideia de que as humanidades servem como a maior base sobre a qual a educação da próxima geração pode ser construída. Foi substituída pela ideia de que a educação é de natureza prática, pragmática e vocacional. Que os alunos são apenas engrenagens de uma máquina que estão lá para serem preparadas para empregos fora da escola, não indivíduos feitos à imagem de Deus que estão lá para ser moldados e moldados como pensadores. Mas como isso se manifesta? Bem, ela se manifesta de várias maneiras. Quero falar sobre algumas delas. Não apenas sobre a educação, mas também sobre a área da política. A política tornou-se cada vez mais pragmática. Como determinamos os melhores candidatos? Você já viu um guia de eleitores? Você recebe um guia de eleitores, um folheto, e assim, de um lado estarão os nomes de todos os candidatos. E no topo haverá cerca
de 10 questões. É por isso que, certo, reduzimos tudo para apenas alguns problemas e homens diremos como a pessoa votou em uma questão específica, não necessariamente em sua posição filosófica ou porque votaram da maneira que votaram em uma questão específica. É apenas, aqui está o que você precisa saber. É uma abordagem muito pragmática na política. A política de identidade é outra aplicação do pragmatismo. Queremos saber como um candidato atua em relação a grupos específicos de pessoas. E assim, este grupo de pessoas tem essas questões específicas em autoestima. Como esse candidato se sai nas questões que são destacadas e relacionadas a esse grupo de pessoas, e depois a esse grupo de pessoas, e a esse grupo de pessoas, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. E se você se sentir mais agradável para o maior número de pessoas, parabéns, parabéns, você será eleito. Isso é puro pragmatismo. Puro pragmatismo. E a maneira como fazemos igreja. Existem várias maneiras pelas quais o pragmatismo se infiltrou, e eu diria, infectou a maneira como entendemos a igreja, a maneira como entendemos Deus e a maneira como entendemos a fé cristã. Deixe-me dar um par em particular. Um é o evangelismo. Nós nos tornamos incrivelmente pragmáticos no que se refere ao evangelismo. O que é verdade, o que é certo em termos de evangelismo, tudo o que leva o maior número de pessoas a corresponder ao evangelismo. Aqui está um artigo sobre um ex-bombeiro aqui no sul da Califórnia que agora usa um carro de bombeiros como ferramenta de evangelismo. É um carro de bombeiros de 1976 que ele leva para diferentes lugares, eventos, enfim. Ele diz, e cito, os departamentos de polícia nos deram um favor e todos apoiaram nosso ministério e nos permitiram estacionar nas ruas principais e compartilhar as boas novas. A atenção derivada pelo carro de bombeiros e as barreiras que caem devido à maioria das pessoas que confiam nos bombeiros aceleraram nossa capacidade de entregar o evangelho às famílias. Está certo, porque funciona. E quando você fala com um pragmático sobre metodologias como esta, e quando diz aos pragmatistas, espere, vamos abrir nossas Bíblias e tentar determinar se isso se encaixa ou não no contexto e nos limites do que Deus diz sobre o evangelismo. A resposta é geralmente, por que você está tentando colocar Deus em uma caixa? Estamos alcançando pessoas. Você está realmente argumentando contra nossas metodologias que estão alcançando as pessoas? Você sabe quantas pessoas tomaram decisões? Você sabe quantas pessoas foram batizadas? E você é contra a nossa metodologia? E muitas vezes porque essas metodologias são muito bem sucedidas, entre aspas. E se você está ouvindo agora e não está me observando, há aspas no ar. E muitas vezes eles são muito mais bem-sucedidos do que outros métodos mais convencionais. Então, aqui está uma refutação que eu ouvi. Bem, eu vou lhe dizer uma coisa. Vou seguir nosso caminho de alcançar as pessoas e não as pessoas todos os dias, porque estamos alcançando as pessoas. Pragmatismo puro e inalterado. E na maioria das vezes temos pouca ideia de como combater isso ou até argumentar contra. De fato, se formos honestos, alguns de vocês podem estar sentados aí agora dizendo, bem, eu não sei se vejo algo errado nisso. Conversamos depois.
Mas não é isso que eu realmente... Não é isso é aonde eu quero chegar. Quero examinar essa questão em particular. Essa questão da adoração, porque argumentaria que nossa adoração é a área em que o pragmatismo eleva mais a sua cabeça feia, horrorosa. Quando se trata de nossa adoração, tendemos a ser muito pragmáticos e a cair em uma das poucas categorias. Existem aqueles que se reúnem para adoração e seu objetivo. E lembre-se do pragmatismo, como determinamos a verdade de uma coisa, se funciona ou não. Então, quando se trata de adoração, você deve se perguntar, o que estamos tentando fazer antes de você possa responder a pergunta, funciona? E para algumas pessoas o objetivo é apaziguamento. Nos reunimos para apaziguar a Deus. Isso seria uma visão católica romana, se você preferir, que quando nos reunimos estamos dispensando graça, estamos lidando com nossos problemas de pecado e estamos apaziguando Deus. Outros se reúnem não para apaziguamento, mas para manipulação. Essa seria mais a abordagem carismática da adoração. Quando nós reunimos e adoramos, nosso desejo é obter a atenção de Deus para que possamos mover sua mão. Nós temos que trabalhar em um tipo particular de frenesi para que a glória e o poder desçam. E quando a glória e o poder caem, podemos extrair de Deus as coisas que queremos e precisamos de Deus. A vitória está no seu louvor. A vitória está no seu louvor. Cura e salvação estão no seu louvor. Está no seu louvor, está no seu louvor, não em Cristo. A propósito, estou citando uma música gospel muito popular agora. Alguns de vocês sabem exatamente o que eu estou fazendo, certo? Está no seu elogio. Quando elogios sobem, hein? Bênçãos descem, cai, certo, ok? Essa é a visão manipuladora da adoração. Portanto, há a visão de apaziguamento e a visão manipuladora. E para a maioria de nós, não é aí que nos encontramos. Muitos de nós lutamos com o pragmatismo em nossa adoração, encontramos-nos nesta última categoria. E essa é a visão catártica. Adoração como catarse emocional. Precisamos de uma experiência, precisamos de um encontro. O que isso parece? Em mais de uma ocasião, e na maioria, todos os pastores que conheço comprometidos com o ministério bíblico, teológico, experiente, tiveram essa experiência. Existem várias experiências que, como pastores, partem nossos corações. Quero dizer, eles partem nossos corações. Essa experiência, quando esse casal chega até você e as suas malas já estão prontas. Eles estão tendo problemas há meses, se não há anos, mas nunca disseram nada até que fosse tarde demais. Parte o seu coração. Mas há outras coisas que eles não apenas quebram o seu coração. Há algumas coisas que fazem você feliz por estar salvo. Porque se você não estava, ou não está, eu nem vou, vocês não sabem me bem o suficiente para eu. Tudo bem, mas há coisas que você gosta. Estou feliz por ser cristão. Fico feliz que Deus tenha dominado o meu coração agora, porque há coisas que eu gostaria de fazer que não vou fazer. E uma delas é a seguinte. Quando alguém diz, pastor, adoramos o ensino nesta igreja. Quero dizer, nunca estivemos em nossas vidas ensinando como os ensinamentos, nunca aprendemos como aprendemos os ensinamentos dessa igreja. Toda a nossa vida, nossas vidas foram enriquecidas, crescemos muito sobre os ensinamentos desta igreja. A música é um pouco diferente do que estamos acostumados. Aqui está o que não se segue. Mas porque o ensino é importante, nós estamos indo... Não. Então decidimos que vamos
para outra igreja. Esperar o quê? Espera o quê? E o que eles querem dizer é, nós simplesmente não experimentamos a catarse emocional que estamos procurando aqui. É pragmatismo. É pragmatismo. E é porque o objetivo está errado. O ponto de partida está errado. O que você está buscando está errado. E o pragmatismo não é apenas errado. O pragmatismo é perigoso. E há uma passagem das Escrituras, encontrada em 2 Samuel capítulo 6, eu acredito que explica, expressa e demonstra o perigo do pragmatismo. Quando se trata da maneira como abordamos a adoração, existem algumas ideias históricas que temos sobre a adoração. Saindo da Reforma, havia duas ideias principais. Havia uma ideia luterana, anglicana, que era chamada de princípio normativo, e o princípio normativo da adoração basicamente dizia nossa adoração, e pense sobre isso, estamos saindo da Reforma, entendemos a adoração de uma perspectiva católica romana, e entendemos que teologicamente isso está errado, é inapropriado. Não, é isso que estamos fazendo na adoração. Mas o que nós fazemos, o que deixamos de lado e o que mantemos? Bem, no ponto de vista luterano ou anglicano, a ideia estava no culto. Fazemos as coisas que Deus prescreve em sua palavra, mas qualquer coisa que não seja expressamente proibida. Essa é a ideia luterana, anglicana. A ideia puritana era conhecida como princípio regulador. E o princípio regulador afirma que podemos e devemos incorporar apenas no nosso culto aquelas coisas que são expressamente prescritas nas Escrituras. E nada mais, nada mais. Nada mais. São Alden ilustrou dessa maneira. É como se o senhor Anglican e o senhor puritano estivessem construindo um edifício para Deus. E o puritano diz, Deus nos deu projetos muito específicos e nós vamos construir o edifício exatamente como o projeto de Deus descreve. E o anglicano diz, nós vamos usar esse projeto, mas nós vamos dar a nossa volta, nosso jeito, enfim. Os dois não construirão o mesmo prédio. Mas essa não é a pior coisa. O pior é que um desses edifícios não vai agradar a Deus. Eu disse que acabamos de comemorar 30 anos de aniversário. Deixe-me ilustrá-lo dessa maneira. Compartilhei isso com os alunos na segunda-feira na universidade. Mas imagine isso. Imagine que o aniversário de 30 anos está chegando e Brit e eu estamos comemorando nosso aniversário de 30 anos e isso é enorme, é grande. Quero dizer, você não entende. Pessoal, isso é muito grande, muito tempo. Minha esposa e eu, nas últimas 2 gerações, ambos os lados de nossas famílias, 25 casamentos, 22 divórcios. Estamos 30 anos ininterruptos. É muita coisa, ok? Então, imagine o aniversário desses 30 anos de casamento. Eu vou dar um presente para minha esposa por esses 30 anos. Primeiro de tudo, 30 anos, você não dá um presente, você dá vários presentes. Para aqueles que estão se perguntando. Quando você chegar lá, então, apenas se apegue a isso. E assim, haverá vários presentes. E algumas maneiras de escolher os presentes, uma das maneiras pelas quais posso escolher o presente é conseguir um PhD na minha esposa. Aprenda sobre ela, observe sobre ela, questione sobre ela, ouça sobre ela e veja o que ela gosta e o que a faz vibrar. Tente descobrir isso e em seguida ganhe vários presentes.
Um presente que é certo, eu vejo isso, eu sei que você gosta disso. O outro presente que diz, eu investiguei, perguntei a algumas pessoas, elas me apontaram nessa direção. E outro presente que diz, ambos poderiam estar errados, então é isso. Então, você dá a ela esses presentes. Esses presentes você dá para ela. Ou a outra maneira, eu poderia dizer, sabe, eu de verdade, eu gosto de relógios. Eu gosto, eu faço. Eu realmente gosto de relógios. Eles não precisam necessariamente ser relógios caros, às vezes apenas um relógio com uma história, mas eu gosto de relógios. Quero dizer, relógios, sou apaixonado por relógios. Apaixonado por relógios, sou apaixonado por British, minha esposa. Vou pegar um relógio para minha esposa. O quê? O quê? Você nem precisa se casar para saber que está errado, ok? Me escute. Essa é a diferença entre adoração reguladora e normativa. A adoração normativa diz, isso me agrada, a mim, darei a Deus como adoração. Ou pior ainda, isso agrada as pessoas perdidas. E nós a daremos a Deus como adoração. Enquanto a adoração reguladora diz, vou olhar e investigar, ouvir e ouvir exatamente o que Deus diz. Ele se deleita na adoração e eu darei a Ele isso. Porque meu ponto de partida na adoração não é o homem e o que o satisfaz, mas Deus e o que o satisfaz. E novamente, eu disse que isso não é apenas errado, mas é perigoso. É perigoso. É por isso que estamos em 2 Samuel, capítulo 6, onde encontramos o perigo, vemos o perigo de responder a Deus de maneiras que não concordam, não estão de acordo com suas instruções específicas para adoração. Agora, algumas coisas aqui. Sabemos que em 2 Samuel, capítulo 6, esta é a história em que a arca volta à cidade de Davi, depois que Davi foi ungido como rei. E a arca está em um carrinho. E Uzá está por trás da arca. E o boi tropeça. E Uzá, que ama o Senhor, que ama Israel, que ama Davi, que ama a arca, que é sincero. Estende a mão e toca a arca. E Deus mata ele. Há pragmatismo para você. Ele viu um problema, tinha boas intenções e tentou resolver o problema. Mas quero sugerir outra coisa. Quero sugerir que 2 Samuel capítulo 6 não é sobre o pragmatismo de Uzá, mas sobre o de Davi. E vou argumentar com base em algumas coisas. Primeiro de tudo, se você olhar para este texto, o nome de Uzá aparece neste capítulo 5 vezes. 2 são aqueles tempos que se referem ao que Deus fez a Uzá. O nome de Davi, nesses primeiros 15 versos, aparece 11 vezes. 11 vezes em comparação com 5. E a propósito, 2 dos 5 estão se referindo ao que Deus faz a Uzá. Então, acho que é importante aprendermos sobre o perigo do pragmatismo de Uzá. Mas acho que é mais importante aprendermos com o pragmatismo de Davi. A primeira coisa que aprendemos sobre isso é que o pragmatismo não se baseia em nossos corações se afastarem de Deus.
Davi é um homem segundo o coração de Deus e está errado aqui. No capítulo 5, ele ouve a Deus e ele obedece a Deus e derrota os filisteus não uma vez, mas duas. E é por isso que lemos no último versículo do capítulo 5. E Davi fez como o Senhor lhe ordenara e derrubou os filisteus de Geba a Gezer. Ele obedeceu a Deus. Ele veio perante o Senhor para descobrir que se deveria ou não sair após os filisteus. Na primeira vez o Senhor disse sim, na segunda vez ele disse não os enfrente diretamente, contorne a traseira, espere o sinal e você os derrotará. E ele os derrotou duas vezes. Portanto, antes de chegarmos no capítulo 6, Davi foi ungido como rei. Ele é o rei guerreiro. Ele chamou a atenção do povo como um jovem guerreiro que derrotou esse gigante Golias. E agora ele se torna o rei. E imediatamente ele é um rei guerreiro que está em guerra em nome de Deus a quem ama e das pessoas a quem ama e representa. Portanto, o seu pragmatismo não é um subproduto do seu coração que está se afastando de Deus. Por que isso é importante? É importante porque é assim que somos levados ao pragmatismo. Esse cara que está usando o caminhão de bombeiros não está usando o caminhão de bombeiros porque é um réprobo que odeia o Senhor. Ele ama a Deus e quer ver as pessoas salvas. Mas o seu ponto de partida está errado. As Escrituras não são suficientes em sua mente para evangelismo. E vou argumentar aqui que as Escrituras não são suficientes para Davi, para esse ato particular de adoração. Versículo 1. Davi reuniu novamente todos os homens escolhidos de Israel, 30.000. Isso é muita gente. Vai ser uma bela, grande procissão. 30.000. É uma procissão militar. E Davi se levantou e foi com todas as pessoas que estavam com ele de Bale a Judá, para trazer dali a arca de Deus, que é chamada pelo nome do Senhor dos Exércitos, que está sentado no meio dos querubins. E eles carregam a arca de Deus em uma carroça nova. E a trouxeram da casa de Abinadab, que estava na colina. E Uzá e Aio, filhos de Abinadab, estavam dirigindo o novo carro com a arca de Deus, e Aio foi adiante da arca. Agora, falaremos mais especificamente sobre isso mais tarde, mas carregando a arca em um carrinho novo, um carro novo. Não as instruções que eles receberam do Código Levítico. Onde encontramos isso? Você se lembra de quando os filisteus tomaram a arca e não foi bem com eles? E os filisteus disseram, precisamos tirar essa coisa daqui. O que nós fazemos? Eles colocaram em um carrinho novo e ia mandar embora, mandar a arca embora. E funcionou. Funcionou. A arca voltou para onde deveria ir. E todas as coisas ruins pararam de acontecer com os filisteus. Portanto, de uma perspectiva pragmática, colocar a arca em um novo carrinho e enviá-lo para fora funcionou. Mas foi prescrito? Não foi, não. Então Davi já está errado. Ele já está desencaminhando Israel. E vou argumentar que o fracasso pragmático de Uzá, que lhe custou a vida, foi um resultado direto do fracasso pragmático de Davi como rei. Porque o objetivo não era apenas levar a arca ao local que foi construído para ela. O objetivo não era apenas levar a arca para a cidade de Davi. O objetivo era fazê-lo de acordo com o mandamento de Deus.
Versículo 5. E Davi e toda a casa de Israel estavam celebrando diante do Senhor. Há outra coisa. Seu coração está voltado para Deus. E ele é apaixonado por Deus. Pragmatismo não é indicativo de falta de paixão. Eles estavam comemorando diante do Senhor com cânticos e liras, e harpas e pandeiros e castanholas e pratos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para a arca de Deus e a segurou, pois os bois tropeçavam. Quão natural é isso? Há uma procissão. Davi é o novo rei. E o novo rei desce e diz: vamos pegar a arca. Entenda, a arca, esta é uma figura da presença de Deus. Deus está sentado, entronizado aqui. Deus de Israel, que estará no meio da cidade de Israel, que protegerá Israel, que fará comunhão com Israel. Davi está vindo ao nosso lugar para pegar a arca, e eu e meu irmão vamos liderá-la por todo o caminho. Are going to lead it all the way. Greatest day O grande dia da minha vida, o maior. Eu amo o Senhor. Eu amo minha nação Israel. Eu amo meu novo rei. E eu estou seguindo, andando para trás, e a música está tocando, e estamos glorificando e honrando nosso Deus. E os bois tropeçam, e a arca parece que vai cair. Não posso deixar a arca cair. Natural. Não é malicioso. Mas é estritamente proibido. E Deus não diz: o seu coração tinha boa intenção. Ele morre. Veja a resposta, ou veja o que ela tem no versículo 7. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Deus o atingiu lá embaixo por causa do seu erro, e ele morreu ali ao lado da arca. Isso é instantâneo, então veja a resposta de Davi. Agora, qual deve ser a resposta de Davi? Se ele não está pensando pragmaticamente aqui, se ele não está pensando que isso deveria ter sido bom, sua resposta deveria ter sido imediatamente reconhecer o seu pecado. Imediatamente reconhecer o seu erro e cair de cara em arrependimento. Mas o pragmatista Davi não faz isso. Davi ficou zangado porque o Senhor havia se irado contra Uzá. Deus ficou irado porque Uzá violou a lei. Davi ficou zangado porque Deus era justo. Esse lugar se chama Pérez Uzá até hoje. E Davi teve medo do Senhor naquele dia. Ele está com raiva. Ele está com medo. Este é um homem segundo o coração de Deus. Este é o salmista. Ele está com raiva de Deus e tem medo de Deus. Como a arca do Senhor pode vir até mim? Pense nessa pergunta. Como a arca do Senhor pode vir até mim? Você não fez as coisas da maneira certa. Este homem morreu porque você não fez as coisas da maneira certa. E agora, em vez de reconhecer o seu pecado e seu pragmatismo e voltar à lei de Deus e fazer o que Deus diz da maneira que Ele diz, você senta e diz: eu simplesmente não posso. Se isso não bastasse, o que nós fazemos? Versículo 10. Davi não estava disposto a levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Veja essas três respostas. Ele está com raiva, tem medo e não está disposto a pegar a arca. Qual é a arca? A presença de Deus. Presença de Deus. Isso pertence a Jerusalém, que pertence
ao povo de Deus. E neste momento de teologia pragmática, ele não está disposto a ter Deus por perto. É assim que ele está confuso neste momento. Essencialmente, ele está dizendo, não estou disposto a ter Deus por perto. Não apenas para mim, mas para Israel. Mas Davi levou para a casa de Obed-edom, o geteu. Aqui está o que é interessante sobre o resto do versículo. Ele o deixou de lado, ele não apenas o deixou lá, o que significa que eles o mudaram novamente. Como você pode movê-lo para lá, mas não apenas movê-lo para Jerusalém? E a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Agora, vá para o versículo 12. E foi dito ao rei Davi. Garoto, o que eu realmente adoraria ver aqui no versículo 12 é... E o rei Davi percebeu seu erro. Ele percebeu o seu pecado e se arrependeu, e ele... Não vemos isso. Mas isso aconteceu. Foi dito a Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertence por causa da arca de Deus. Então Davi foi e trouxe com alegria a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. E quando aqueles que levavam a arca do Senhor deram 6 passos, ele sacrificou o boi e um animal gordo. E Davi dançou diante do Senhor com todas as suas forças. E Davi estava usando um éfode de linho. Então Davi e toda a casa de Israel levantaram a arca do Senhor com gritos e com o som da buzina. Agora, para entender isso corretamente, e veremos isso, leremos isso e concluiremos com algumas considerações finais. Vá para 1 Crônicas 15. 1 Crônicas 15 coloca um ponto mais justo, fino, correto sobre o assunto. Porque você pode pensar, porque ouve isso, certo? Eles voltaram e pegaram a arca, e eles estão pegando a arca, e eles deram 6 passos, então eles sacrificaram. Bem, talvez Deus tenha respondido porque eles eram mais sinceros, talvez ele tenha respondido porque eles eram mais contritos, certo? Talvez seja isso que trouxe o sucesso. Talvez houvesse o modelo de apaziguamento, ok? Eles apaziguaram o Senhor. Ou talvez houvesse esse modelo de manipulação, ok? Elogios subiram bem desta vez, então as bênçãos caíram bem desta vez. Talvez houvesse esses modelos. Não, em 1 Crônicas 15 entendemos exatamente o que aconteceu. Versículo 1. Davi construiu casas para si na cidade de Davi, e ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse que ninguém, a não ser os levitas, poderia carregar a arca de Deus, pois o Senhor os havia escolhido para carregar a arca do Senhor e ministrar a ele para sempre. E Davi reuniu Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor ao seu lugar que ele havia preparado para ela. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. And David gathered together the sons of Aaron and... Veja o versículo 11. Então Davi convocou os sacerdotes, Zadok e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel e Aminadab. E disseram-lhes: vocês são os chefes das casas paternas dos levitas. Consagrem-se vocês e seus irmãos para que vocês possam trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que eu preparei para ela. Como vocês não o carregaram pela primeira vez. O Senhor, nosso Deus, irrompeu contra nós porque não procuramos de acordo com a regra. Não porque não sentimos pena o suficiente, não porque não fôssemos barulhentos o suficiente, não porque não estávamos emotivos o suficiente, mas porque não obedecemos à regra. Ele nos disse especificamente como fazer isso. Versículo 14. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, e os levitas carregaram a arca de Deus apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor, porque a sua palavra é suficiente.
Não. Não, não, não. Agora o que vamos fazer com isso? Nos últimos momentos que me restam aqui, há algumas coisas. Aqui está a primeira. A nossa adoração deve ser oferecida de acordo com os ditames de Deus. A nossa adoração deve ser oferecida de acordo com os ditames de Deus. Aqui está o que você não me ouve dizer. Você não me ouve dizer que a nossa paixão por Deus não importa. Você não me ouve dizer que devemos ser de madeira, legalistas, orientados às regras. Não, você não me ouve dizer isso. Mas o que nos governa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. É suficiente. É aí que começamos. Adoro a definição de Bruce Livre. A verdadeira adoração acontece quando colocamos a atenção da mente e o afeto do coração no Senhor, louvando-o por quem Ele é e pelo o que Ele fez. Nossa adoração é orientada pela palavra. Tem que ser orientada pela palavra. Deve ter acontecido de acordo com os ditames dele. Como sabemos esses ditames? Conhecemos esses ditames da sua palavra suficiente. Deve ser orientado pela palavra. A Bíblia é o que nos guia. Essa é a diferença, observe isso. Porque quando você junta essas duas passagens, Davi não perde a paixão. Davi não perde a paixão. De fato, se você voltar à passagem de 2 Samuel, na passagem de 2 Samuel, observe os versículos... Observe os versículos 14 e 15. 2 Samuel 6, 14 e 15. Davi dançou diante do Senhor com toda a sua força. E Davi estava usando uma efode de linho. Uma de suas esposas vai ficar chateada com isso. Lembre-se disso. Então Davi e toda a casa de Israel levantaram a arca do Senhor com gritos e com o som da buzina. Você não me ouve dizer isso. Você não me ouve dizer isso. Bem, veja a primeira vez que eles foram apenas emocionais. Não podemos ser emocionais. Não, nós somos pessoas emocionais. Deus nos criou para ser pessoas emocionais. Não me dê isso, você sabe, eu simplesmente não sou. Não, eu não. Eu simplesmente não sou uma pessoa emocional. Sim, você é. Não, eu realmente não sou. Eu simplesmente não sou uma pessoa emocional. Você é um mentiroso. Isso é algo que eu faço. Eu posso estar errado, pode ser uma coisa terrível a se fazer, mas quando as pessoas me dizem que eu não sou uma pessoa emocional, eu apenas olho para elas e digo, você é uma mentirosa. Por que eu faço isso? Para que elas possam se emocionar. Somos pessoas emocionais e não há nada de errado nisso. Portanto, não é que Davi tenha tido muita emoção e nenhuma verdade da primeira vez, e depois voltado da próxima vez e diga, ok, quais são as regras? Qual é a lei? Tudo bem, não há mais emoção, só um pouquinho. Não, ele é mais apaixonado depois do que era antes, mas dentro dos limites de acordo com os ditames do próprio Deus. A última coisa é essa. Ele é mais apaixonado depois do que era antes, mas dentro dos limites de acordo com os ditames do próprio Deus. A última coisa é isso. Não é a última coisa, são mais duas coisas. Esta é a terceira coisa, vou te dar a terceira e a quarta coisa e terminarei. A terceira coisa é que precisamos lembrar que há consequências. Há consequências. Agora ouve a Deus pela nova aliança. Amém? Louve a Deus por Cristo, que é nosso profeta, sacerdote e rei. Louve a Deus porque Cristo é nosso profeta, sacerdote e rei. O que significa que, ao contrário de Davi, o rei que não podia tocar na arca, Jesus pode tocar na arca e carregá-la, porque ele não é apenas o rei, mas também é o sacerdote, amém? Mas aqui está outra coisa, ele não é apenas o rei e o sacerdote, mas é quem também senta na arca, porque é Deus, e não apenas ele carrega a arca para nós, mas, na verdade, agora não precisamos da arca, porque a presença de Deus realmente habita em nós, então somos a arca por causa da pessoa e obra de Cristo, amém? Então não cairemos mortos como Uzá.
Mas essa não foi a única consequência do pragmatismo. Quando temos um objetivo diferente do objetivo de Deus na adoração, nos preparamos para o desapontamento. O que aconteceu com Davi? Ele estava com raiva, ira, estava com medo e não estava disposto. Uzá morreu. Mas a comunhão de Davi com Deus foi comprometida. Eu estive lá e eu tenho sido pregador pragmático que viu o sucesso ou fracasso do sermão pelo número de pessoas que responderam. E se não houver um número suficiente de pessoas, então você fica com raiva, certo? Você se emociona. E você pode até se tornar mais manipulador e se afastar da verdade, porque seu objetivo está errado. Seu objetivo está errado. Está errado. Aqui está a última verdade. Lembre-se de que na adoração nosso objetivo é Deus. Ponto final. Ponto final. Nosso objetivo é Deus. Nosso objetivo é a comunhão com Deus. Nosso objetivo na adoração não é perder pessoas, não é pessoas perdidas. Esse não é o nosso objetivo na adoração. Nosso objetivo na adoração é Deus. Queremos evangelizar? Amém. Aleluia. Louve ao Senhor o dia todo, todos os dias, 2 vezes no domingo. Sim, nós fazemos. Mas nosso objetivo na adoração é Deus. Nosso objetivo no evangelismo é Deus. Meu objetivo no evangelismo não é a pessoa perdida. Meu objetivo no evangelismo é aquele que morreu pelo pecado de uma vez por todas, o justo pelos injustos, a fim de que ele possa nos trazer de volta a Deus. Meu objetivo é que Cristo realmente tenha a plenitude da recompensa pela qual morreu. Assim, mesmo no meu evangelismo, Deus é meu objetivo. E assim, se devemos medir o sucesso de nossa adoração, medimos se comunizamos ou não com Deus, de acordo com a palavra de Deus. Com o propósito de glorificar a Deus. Porque Ele é Deus. E para isso, sua palavra é suficiente. Vamos orar. Deus gracioso, nosso Pai Celestial, nos rendemos diante de Ti em humildade, em adoração, com gratidão em nossos corações. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio de nos reunirmos diante do Senhor em Sua presença e entre o Seu povo. Gratos pelo privilégio de concentrar a atenção da nossa mente e a afeição do nosso coração no Senhor. E por louvá-lo por quem o Senhor é e pelo que o Senhor fez. Gratos pelo privilégio de abrir a sua palavra, Senhor, e encontrá-lo nela. Grato pelo privilégio de estarmos em conformidade com a imagem de Cristo. Quando comunizamos, como congregamos com o Senhor. Gratos por ter os nossos corações expostos, limpos e curados, gratos ao Senhor pela preservação e apresentação da verdade em que vemos não apenas o sucesso, mas também o fracasso de nossos ancestrais como Davi. E somos lembrados de que, a parte de Cristo, todos nós erramos, estamos em falta. Somos gratos ao Senhor
por nos lembrar que temos um profeta, sacerdote e um rei, que é completa e totalmente suficiente. E através de quem e por quem nós podemos entrar em sua presença com grande júbilo e alegria. Conceda-nos por sua graça que possamos continuar a sermos lembrados disso. E à medida que nós continuarmos a nos lembrarmos disso, para que nós possamos continuar a andarmos nisso, nessa verdade. Para que nós possamos continuar a sermos conformados à imagem do seu Filho. Para que possamos continuar a te adorar em espírito e em verdade. Até aquele dia em que o tempo não existe mais, não existirá mais. E a nossa adoração finalmente será apresentada de forma perfeita e sem fim. Nós te pedimos todas essas coisas, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.